Olá pessoal, boa noite a todos. Vou ter que fazer uma segunda edição hoje. Normalmente é uma edição diária, hoje vou ter que fazer mais um vídeo para falar com vocês sobre o Benfica, porque a atualidade assim o exige e hoje tenho disponibilidade para isso, então vamos aproveitar para pôr os assuntos em dia. Bom, vou falar do quê? Seferovic, Pizzi e Guedes. Temos novidades em relação ao Pizzi, mas já lá vamos. Em relação ao Guedes, a comunicação social espanhola ontem dizia que o Guedes poderia vir para o Benfica, a comunicação social portuguesa replicou essa notícia. E eu vou dizer porque é que eu acho que não há possibilidade do Guedes ir para o Benfica. E primeiro vamos aqui traçar o perfil do jogador. Estreou-se no Benfica em 14-15, com 9 jogos, aliás. 15-16 afirmou-se, 31 jogos, 4 golos, 6 assistências. 16-17 foi a tal época polémica em que, na altura, houve muitas críticas ao Vieira, porque o Vieira desinvestiu na equipa. E o Benfica podia ter conquistado ali um título histórico e não o conquistou porque houve venda de jogadores que eram fundamentais, como o Guedes, por exemplo, em 16-17. O Guedes já ia com 28 jogos, 7 golos e 4 assistências. Estava a ser o principal jogador do Benfica, quando em janeiro foi vendido ao Paris Saint-Germain por 30 milhões. No Paris Saint-Germain não se afirmou, fez 11 jogos, uma assistência na primeira metade de época, 16-17, porque a primeira metade, 16-17, ele fez no Benfica. 17-18 fez apenas 2 jogos pelo Paris Saint-Germain e foi emprestado ao Valência, onde se afirmou e tem sido um destaque da equipa de Che, tanto que foi contratado por 40 milhões. Quando acabou o empréstimo acabou em junho ou julho de 2018 e ele foi contratado para a época 18-19, em definitivo, por 40 milhões. Ou seja, 17-18 por empréstimo no Valência e daí para a frente, a partir de 18-19 e 19-20, já era jogador oficial e por aí fora já era jogador oficial do Valência. Por 40 milhões, atenção, 40 milhões. O jogador, embora o Valência esteja numa crise financeira sem precedentes, uma crise identitária sem precedentes, porque o clube foi vendido, ou seja, ali muita confusão no Valência, existe ali um mau ambiente latente, mas apesar disso tudo, o Guedes é o principal jogador do emblema Che. A época passada fez 42 jogos, 13 golos e 6 assistências para um extremo ou para um avançado, embora não seja um avançado típico. Poderá ser avançado no esquema de 4-3-3, eventualmente, ou segundo avançado, mas ele essencialmente é um extremo, 13 golos, é uma boa meta para a Liga Espanhola. Este jogador ganha 6 milhões limpos. 6 milhões limpos. O teto salarial do Benfica, salvo erro, é 2 milhões, 2 milhões e meio. No máximo o Benfica pagaria limpos 2 milhões e meio a um jogador, que daria 5 milhões a sair dos cofres do Benfica, porque, como vocês sabem, o imposto em Portugal é 50% em relação a estes salários altos. Portanto, o Benfica teria que pagar, para o Guedes ganhar 6 milhões limpos, o Benfica teria que pagar 12 milhões brutos. Impossível. E mais, outro fator. O Guedes foi comprado por 40 milhões em 18-19. A Roma apresentou uma proposta de 20 milhões mais jogadores este ano, Roma de Mourinho, ao Valência. E o Valência recusou. Portanto, o Benfica, para levar o Guedes, teria que pagar mais de 20 milhões. E o Benfica não vai pagar mais de 20 milhões, não vai pagar 30 milhões, por exemplo, ou 40 milhões pelo Guedes. A transferência recorde do Benfica foi o Darwin Núñez, que foi 25 milhões. Portanto, o Benfica não vai pagar, não vai, é impossível o Benfica estar a pagar, numa altura destas, 30, 40 milhões para um jogador. É verdade que o jogador tem 25 anos, é verdade que o jogador ainda poderia ser revendido, face à idade que tem, mas, dado o salário do jogador, dado o valor do jogador, não me parece que sequer este jogador entre na órbita do Benfica neste momento. A única possibilidade que poderia existir era o empréstimo. E com a intervenção de Jorge Mendes. Portanto, o chamado milagre Jorge Mendes. Porque o Jorge Mendes é um milagreiro e é capaz de fazer negócios muito improváveis. E, nesse sentido, com a aliança Jorge Mendes, uma vez que é o empresário do jogador, e uma vez que o Jorge Mendes tem uma influência muito grande no clube de Che, poderia haver aqui o milagre Jorge Mendes. Mas, mesmo o milagre Jorge Mendes é difícil de acontecer. Porquê? Perguntam-me vocês, eu vou responder. Porque o Gattuso é o treinador de Valência. E quem é que agencia o Gattuso? Jorge Mendes. Quem é que o Jorge Mendes viu-se aflito para colocar no mercado? Gattuso. Agora que o Jorge Mendes conseguiu um clube para o Gattuso, que é o Valência, que eu até acho que é um treinador com potencial. Não estou a ver o Jorge Mendes tirar-lhe o melhor jogador. Portanto, milagre Jorge Mendes muito dificilmente vai acontecer. E sem milagre Jorge Mendes, pelos valores do mercado, o Benfica também não vai apostar neste jogador, embora seja um jogador que encaixava que nem uma luva no Benfica.
É um jogador que eu gosto e sempre gostei. E por mim também viria para o Benfica. Vocês dizem-me assim, mas o pai dele fez umas declarações ao jornal AS a dizer que se pudesse, ele voltaria. Se pudesse, pois, se pudesse. Mas eu duvido que o Gonçalo Guedes abdique 3 milhões de ordenado. Mesmo que o Benfica pagasse 30 milhões. Eu duvido que o Guedes abdique de um ordenado destes para vir para o Benfica. Não sei. Se abdicar, ótimo. Mas eu, sinceramente, não acredito nada nisto. Estou a ver que há muita discussão nas redes sociais em relação a esta possibilidade e eu não quero ser desmancha prazeres, mas acho muito improvável o Guedes vir. Se vier, recebi de braços abertos, mas acho muito improvável por tudo aquilo que eu disse até agora. O Guedes tem 3 ligas portuguesas, portanto, tricampeão em Portugal, Supertaça Cândido Oliveira, Taça de Portugal, 2 taças da Liga, uma Copa do Rei de Espanha, uma Copa de França, uma Liga de França, enfim, uma UEFA National League. Portanto, é um jogador com estatuto, não é? Internacional português, tem 32 internacionalizações, 7 golos, portanto, tem aqui uma boa relação jogos-golos, até porque ele nem sempre, muitas vezes, entra a partir do banco de suplentes. Na seleção, 25 anos, portanto, era um jogador que poderia eventualmente ser rentabilizado, mas não me querendo estar a repetir, acho muito pouco provável que o jogador venha para o Benfica, embora se viesse, era recebido de braços abertos. Bom, já estou a falar demais, já vamos em 6 minutos. Seferovic, até o final, o Seferovic, como é que é? Está vendido, não está? Sim, o Seferovic vai ser vendido, vai para o Galatasaray, o próprio jogador quer ir para o Galatasaray. Porquê? Porque o treinador do Galatasaray falou com o Seferovic, o Seferovic ficou agradado, ele já fez uns testes médicos preliminares cá em Portugal, por causa da lesão grave que ele teve, superou isso tudo, o jogador já viajou para Istambul, salvo erro para Istambul, não é? E portanto, aparentemente está tudo acertado. Falta acertar os detalhes, falta pôr o preto no branco e falta os números aparecerem oficialmente para nós vermos, porque eu já vi, por exemplo, uma notícia do jornal O Jogo, refere uns valores, o Mais Futebol refere outros valores, a Bola refere outros valores, mas, portanto, aparentemente, o que eu acredito que vai acontecer é o que vem no Mais Futebol. Eu vou ver se por acaso tenho aqui. O Mais Futebol diz e é o que eu acho que vai acontecer, é o que me parece. Por aquilo que eu tenho tentado acompanhar, é o que me parece que vai acontecer, é isto que vem no Mais Futebol. O Mais Futebol diz que vai pagar 1 milhão de euros pelo avançado, de 30 anos, portanto vai pagar já 1 milhão de euros pelo empréstimo, que depois fica com uma cláusula de opção de compra de 2,5 milhões, que se tornará obrigatório ao fim de 15 jogos. Portanto, é isto que o Mais Futebol adianta e que eu acredito que seja. Vamos aguardar para ver quais serão os valores finais, quais serão os valores oficiais, mas que não há dúvidas que o jogador vai para o Galatasaray, vai. Agora resta saber os valores em concreto. O jornal O Jogo fala em 3,5 milhões e a pessoa fica com a ideia que o clube de Istambul vai pagar 1 milhão. Eu quando li cá ontem fiquei com a ideia que o clube de Istambul iria pagar um valor pelo empréstimo e no fim iria pagar 3,5 milhões. Afinal, parece que o que está aqui no Mais Futebol que faz mais sentido. Ou seja, os 3,5 milhões já estamos a contar com 1 milhão, porque isto também é marketing que os clubes fazem para dizer que fizeram mais dinheiro do que aquilo que fizeram. É 1 milhão que já vai ser pago na taxa de empréstimo, mais 2,5 milhões que serão acionados na cláusula de compra. Epá, eu acho que estes valores são baixos. Vamos aguardar para ver quando sair as notícias em relação ao Seferovic, os valores desta situação. Vamos tentar perceber se realmente são estes valores ou não. Este jogador chegou ao Benfica em 2017, fez 74 golos em 188 jogos e sagrou-se campeão, sagrou-se melhor marcador na Liga em 18-19 e também foi campeão pelo Benfica. Em relação também às declarações do treinador do Galatasaray em relação ao Seferovic, o Can Burak disse assim: queremos ficar com 2 ou 3 jogadores na frente de ataque. Não é como o Falcão, portanto já está aqui a desmoralizar o jogador, ou também poderá ser visto como, digamos que, ok, não vamos estar a pôr muita pressão no Seferovic. Contratamos o Seferovic por empréstimo, não temos risco qualquer durante 3 anos. É um jogador importante e quando jogamos com 2 jogadores na frente vai dar-nos boas exibições. Bom, não teremos qualquer risco durante 3 anos, acho curioso esta afirmação. Não vamos ter qualquer risco do jogador durante 3 anos. Enfim, vamos esperar por novidades.
para ver como é que foi afinal o negócio de Seferovic. Em relação ao Pizzi, surgiu recentemente na bola que o Pizzi vai para o Dubai. Aliás, não é que vá para o Dubai. Existe uma probabilidade muito forte de ir para o Dubai. Portanto, não há confirmação oficial, não há uma confirmação, não há o preto no branco, mas o Pizzi, segundo a bola, está em negociações com um clube do Dubai, não diz qual clube, e que as negociações estão adiantadas e que o médio pode deixar a Luz em definitivo. Portanto, pode, não é que vai deixar, pode deixar. A probabilidade de deixar é muito elevada. Não se sabe mais pormenores, mas é sobre o Pizzi. É isto que eu vos tenho a dizer. A saída do Pizzi está por perto. É um jogador que merece o respeito dos benfiquistas por aquilo que deu ao Benfica. Teve sempre, tirando estas últimas duas épocas, todas as épocas anteriores do Pizzi no Benfica, ele teve sempre entre os melhores marcadores. Não estou a dizer que foi o melhor marcador, teve sempre entre os melhores marcadores, entre os jogadores com mais assistências e entre os jogadores com mais participação no jogo. Portanto, merece o nosso respeito. É um jogador que tem muitos anos de Benfica, tem história de Benfica, mas estes 2 últimos anos de facto foram maus e a sua saída justifica-se para o bem do jogador e para o bem do Benfica. Bom pessoal, obrigado por mais uma vez estarem aqui e presentes neste vídeo. Podem comentar à vontade, seja concordante com aquilo que eu estou a dizer ou não. Deixem gosto se quiserem, não é? Se deixarem, é uma ajuda para o canal crescer. E fiquem bem e resto boa noite. Um abraço.